Hoje eu vim te mostrar os top 10 fundos imobiliários para iniciantes. E se você não investe ainda, você vai ver que com menos de R$10 você já vai poder se tornar um investidor e começar a receber dividendos todos os meses, sem pagar imposto de renda. E se você já investe, você vai ver aqui também alguns fundos imobiliários base 10, ou seja, aqueles que custam mais ou menos R$10, e outros fundos de valor de aporte um pouco mais elevado, mas você deve se atentar ao fato de que vários fundos dessa lista, eles devem se valorizar bastante daqui em diante e também por conta da taxa de juros americana. Portanto, esse vídeo é uma excelente oportunidade tanto para quem está começando a investir quanto para quem já investe há algum tempo. Presta atenção aí, pega um papelzinho e já anota essa lista para você analisar mais. Agora, antes da gente passar para a nossa lista, eu quero saber de você a resposta do nosso quiz. Quanto que você já recebe mensalmente de dividendos dos seus fundos imobiliários? Letra A, entre 0 e R$100. Letra B, entre 101 e R$300, letra C, entre 301 e R$500, ou letra D, você já está recebendo bastante aí, acima dos R$501. E apenas como um alerta rápido aqui, como esse vídeo ele é focado principalmente no investidor iniciante, você vai ver que existem fundos imobiliários pagando mais dividendos, mas isso não representa que ele seja melhor do que um fundo que paga menos dividendos. Você não deve investir, e aqui você precisa gravar isso, tá? Presta bastante atenção, você não deve investir no ativo apenas pelo fato do seu dividend yield ser mais elevado. Existem outros fatores determinantes para sua compra. E eu preciso alertar isso porque tem muita gente aí simplesmente comprando aí fundo imobiliário pagando 17, 18% e depois perdendo dinheiro. E uma outra ressalva aqui rápida é que nessa lista a gente vai ver fundos imobiliários de papel, de tijolo e fundos de fundos. Por isso, ao analisar os seus ativos, você deve comparar um ativo com outro ativo do mesmo setor, do mesmo tipo. Nunca compare um fundo de papel com um fundo de tijolo ou um fundo de fundos com um fundo de papel. Sempre pegue um fundo de tijolo, por exemplo, e faça uma análise de acordo com outro fundo de tijolo do mesmo segmento. Senão você vai ter grandes distorções, você não vai ter um bom resultado na sua análise, ok? Agora vamos para o primeiro fundo imobiliário da nossa lista, que eu gosto bastante. É o HGLG11, o fundo de logística do tipo de tijolo, está cotado em R$160,60 e ele pagou nos últimos 12 meses 9,17% de dividendos. É muito bom isso aqui, um bom pagamento para um fundo de tijolo. Veja que seu PVP está em 1,05, então ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Para quem não sabe ainda, está começando, já que esse vídeo é focado no iniciante, PVP nos diz que esse fundo imobiliário está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor do patrimônio, somando todos os imóveis que ele tem. Para quem compra hoje, está pagando um pouco mais caro do que o valor desses imóveis. Então veja que se o PVP estiver em 1, ele está sendo negociado exatamente no seu valor patrimonial, o que ainda é bom. Que se ele estiver abaixo de 1, ele está sendo negociado com desconto, o mercado está precificando um pouco mais baixo, e quando ele está acima de 1, quer dizer que ele está um pouco mais caro, ele está com um ágio acima do seu valor de patrimônio. Mas isso aqui, ó, como eu já falei, tá? A taxa de juros deve cair, e aqui fica um alerta, principalmente para quem já é investidor. Quem investe há mais tempo já vai saber que os fundos imobiliários de tijolos, num passado não muito longe, pós-pandemia, eles estavam sendo negociados com PVP de 1,40, 1,50, e o pessoal estava comprando. E agora que eles estão sendo negociados aqui, ó, esse fundo ele é excelente, ele está sendo negociado com 1,05, o pessoal está falando que está caro. Só preste atenção nesse detalhe porque a taxa de juros brasileira está caindo, a taxa de juros americana, ela possivelmente vai começar a cair, ela já vem há 3 vezes seguidas sendo mantida, então ela não aumentou e nem caiu, o que nos mostra que pode ser que ela comece a cair, e só o fato dela ter sido mantida, a bolsa brasileira ela já disparou. Então imagine quando ela realmente começar a cair. E é por isso que eu falo, quando ela começar a cair, todo mundo sabe que os investidores eles vão parar de aportar lá nos Estados Unidos, na renda fixa, que está muito vantajosa lá, e vão voltar para a bolsa brasileira. A bolsa brasileira é fantástica, ela é excelente, é muito rentável, temos excelentes empresas muito descontadas. Portanto, eu vejo um cenário assim, já trouxe uma análise num outro vídeo falando sobre isso, mas caso você ache que eu estou falando besteira, tudo bem, você está no seu direito, mas eu acho importante eu trazer esse alerta para você, ok? Fique ligado nisso, não vá na onda de todo mundo falando, ai nossa, o HGLG caiu, mas está com PVP ainda de 1,01, agora ele ainda está caro. Eu, seguindo a minha estratégia, estou comprando o HGLG, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação, estou falando o que eu faço. Veja que o HGLG, ele tem uma liquidez diária excelente de mais de 11 milhões de reais negociados diariamente, e ele subiu nos últimos 12 meses 9,58%. E dá uma olhada aqui nos últimos 5 anos
anos, vamos botar 10 anos, porque esse fundo ele já está há mais de 10 anos na bolsa. Dá uma olhada aqui como ele subiu, se mostrando um excelente fundo, muito sólido. E aqui, como eu falei, ele é um fundo de tijolo, de galpões logísticos. Ele tem 430 mil cotistas, um valor de patrimônio de mais de 5 bilhões de reais, é muito grande, e uma vacância controlada aqui de 9,80%, até uns 10% ainda é bom. E para quem não sabe, a vacância nos dias aqui é interessante você analisar também nos fundos de tijolos, porque assim você vai saber quanto dos imóveis que está vago. Se a gente pegar todos os imóveis, quer dizer que mais ou menos 10% dos imóveis deles estão vagos, tá? Não estão gerando receita, mas isso ainda é bom. Veja aqui embaixo que ele tem uma excelente constância de pagamentos, e talvez você se pergunte isso aqui e eu já vou te dar esse alerta, mais um aprendizado aqui do vídeo, por isso já deixa o like aí. Olha esse pico que acontece aqui de pagamento de dividendos, normalmente aqui em dezembro, depois em junho, depois em dezembro de novo, depois em junho, ou seja, a cada 6 meses acontece esse pico. Se você não sabe ainda, os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuírem 95% no mínimo, tá? Por lei, eles têm que distribuir 95% de tudo que receberam dentro do semestre, ou seja, a cada 6 meses. Portanto, tem fundo que ele retém um pouco do dinheiro que entrou, ele retém um pouco em caixa caso ele precise para alguma emergência, caso ele precise para fazer algum novo aporte, fazer algum investimento, mas quando chega ali os 6 meses, ele é obrigado de alguma forma ele distribuir todo aquele caixa que ele estava retido. Portanto, os fundos de tijolos normalmente acontece isso aqui, chega o mês de junho ou o mês 12, que seria o mês de dezembro, eles pagam esse pico de dividendos, eles pagam muitos dividendos fora do normal. E veja aqui que o HGLG, ele é excelente por ter uma boa diversificação. Ele tem imóveis aqui em São Paulo, 11 imóveis, ele tem 3 imóveis em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina. O segundo fundo imobiliário aqui é o KNRI 11, é um fundo híbrido de tijolo, ele está cotado em R$ 161,05, pagou nos últimos 12 meses 7,53% de dividendos e está com PVP aqui de 1,01. Eu ainda considero bom para esse fundo, ele tem uma excelente liquidez diária de mais de 3,8 milhões de reais e valorizou 27% nos últimos 12 meses. Se a gente abrir aqui o gráfico de 10 anos, a gente vai ver a mesma coisa que o HGLG 11, ele subiu bastante ano a ano. E veja aqui que ele tem 262 mil cotistas, ele é do segmento híbrido, como eu te falei, ele tem imóveis do setor logístico, ele tem imóveis de renda urbana, tem uma excelente vacância aqui de apenas 3% e um patrimônio de 3,86 bilhões de reais. Veja aqui que ele tem uma ótima constância de pagamentos também. Na verdade, ele está até subindo seus pagamentos com o passar dos anos, que é muito positivo. E aqui a divisão dos seus patrimônios, a divisão dos seus imóveis. Tem 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Sempre que você for comprar um fundo imobiliário de tijolo, analise a quantidade de imóveis. Nunca compre um fundo que tem apenas um imóvel, tem apenas 2 imóveis. Imagine que você compra um fundo que tem um imóvel. Aí do nada cai um avião em cima, do nada ele pega fogo, do nada cai um raio, sei lá, várias coisas que fogem ao nosso controle. Se ele tinha apenas um imóvel, do nada ele vai perder toda a sua receita e quem que vai perder com isso vai ser você, cotista, que investiu nele, porque ele não vai ter receita para te pagar. As pessoas vão começar a vender enlouquecidamente e assim, com certeza, você vai perder muito dinheiro, porque você não observou algo que é muito importante, que é a diversificação. Se você está começando a investir, diversifique os seus investimentos, tanto em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, quanto em setores diferentes, tá? Isso é muito importante para você. O terceiro fundo imobiliário é um fundo de shoppings, é o MAL 11, cotado em R$ 116,49, pagou 8,29% de dividendos nos últimos 12 meses, está com PVP descontado de 0,97. E aqui na prática eu posso te mostrar o que é o PVP descontado. Veja, ele está sendo negociado a 116,8 e o valor patrimonial dele por cota seria de 119,31. Então você está comprando ele mais barato do que o seu valor patrimonial. A liquidez diária dele é muito boa, acima dos 2 milhões de reais e valorizou mais de 23% nos últimos 12 meses. Se a gente pegar aqui o gráfico de 10 anos, a gente vai ver que ele está na bolsa desde 2017, mas ele vem performando também muito bem, ele vem subindo bastante. O MAL 11 é do shopping, como eu falei, setor de shopping. Ele tem 131 mil cotistas,
cotistas, apenas 5% de vacância, que é muito bom, e um valor patrimonial de mais de R$1 bilhão. E veja aqui que ele tem uma boa constância de pagamento, inclusive vem subindo. Apenas esse período aqui, que foi período de pandemia, que os shoppings fecharam e não tinham o que fazer, realmente não entrou receita, e ainda assim ele seguiu pagando aqui por um bom período, ele seguiu pagando mesmo sem receitas. E veja aqui embaixo que ele tem 3 shoppings em Rio de Janeiro, 2 shoppings em São Paulo, um no Pernambuco, um em Alagoas e um na Bahia. O nosso quarto fundo imobiliário também de shoppings é o HSML11, ele está cotado em R$ 94,93, pagou 9,44% de dividendos, isso é excelente nos últimos 12 meses, e está com PVP aqui de 0,99, está com 1% de desconto de acordo com o seu patrimônio, e ele tem uma liquidez diária de mais de 2 milhões e valorizou 32% nos últimos 12 meses. O HSML11 ele tem 166 mil cotistas, está com uma vacância muito boa de 4,5% apenas, e tem um patrimônio aqui, um valor patrimonial de mais de 1,49 bilhões de reais. Aqui é a mesma coisa que o MAL 11, aquele período difícil que ele passou, mas veja que ele vem subindo bastante os seus pagamentos, ele tem uma boa constância aqui de pagamento de dividendos. E já analisando aqui a lista de imóveis, ele tem 2 shoppings em São Paulo e depois ele tem um em cada estado desse, Minas Gerais, Bahia, Acre, Alagoas e Rio de Janeiro. Está bem diversificado em questão de quantidade de imóveis, quantidade de shoppings, e também diversificado em estados diferentes, o que é muito bom. O nosso quinto fundo imobiliário, agora entra um fundo imobiliário que paga mais dividendos, porque é um fundo de papel, ele paga porque ele tem dívidas atreladas ao setor imobiliário. São, portanto, fundos que pagam mais, porém eles têm risco maior, risco de calote maior. E você deve saber isso aqui, quando você se dispõe a comprar um fundo que vai te pagar mais, consequentemente você está se dispondo a um risco maior também. Então saiba disso. Se você quer abrir mão de investir naquele fundo de tijolo que está pagando lá 8, 9%, para comprar um fundo de papel que está pagando 12, 13%, saiba que você tem um risco um pouco mais elevado também. O legal desse fundo, o VGHF11, é que ele é um fundo do tipo Edge. Um fundo de tipo Edge nada mais é do que um fundo que ele tem uma boa diversificação, por isso que eu acho interessante esse fundo. Ele investe em fundos imobiliários, ele investe em dívidas atreladas ao setor imobiliário e ele também investe em ações do setor imobiliário. O gestor desse fundo, ele é um gestor bastante ativo, ele é um cara que entende do mercado e ele vai fazer essa diversificação para você. O VGHF11 é um fundo base 10, veja que apenas com R$ 9,36 você já compra uma cota dele, e ele pagou nos últimos 12 meses 13,81% de dividendos, está com PVP aqui de 1,01 e uma boa liquidez diária acima de 3 milhões e valorizou 19,67% nos últimos 12 meses. Aqui a gente puxa o histórico dele de 10 anos, mas veja que ele é muito recente, ele é de 2021 e desde 2021 ele vem crescendo bastante, vem mostrando um bom fundo imobiliário, além de ser base 10, com R$ 9,36 você já compra aí, já se torna sócio desse fundo imobiliário, um cotista desse fundo, que ele tem 328 mil cotistas e um valor patrimonial de 871 milhões de reais. E aqui ó, a média de pagamentos dele nos últimos 5 anos muito elevada, de 16,81%, e agora ele teve uma leve queda mesmo de 2022 para cá, e pode ser que ele venha a pagar cada vez mais dividendos por conta da queda da taxa de juros, da queda do IPCA, mas nem por isso ele vai deixar de ser um bom pagador de dividendos. Pode ser que ele pare de pagar aí 13%, mas ele fique pagando ainda 11%, o que ainda é muito bom. Já o nosso sexto fundo imobiliário é um fundo muito conhecido, é o queridinho da galera. Normalmente as pessoas que começam a investir em fundo imobiliário normalmente começam por ele. Inclusive é difícil você ver ele descontado. Na verdade eu nem lembro quando que ele estava descontado. Eu tô falando aqui do MXRF11, o Maxi Renda, ele está cotado em R$ 10,45 e ele pagou nos últimos 12 meses 13,06%, bons dividendos, e está com PVP aqui de 1,07, quer dizer que ele está com ágio sendo cotado 7% acima do seu valor patrimonial, e veja a liquidez dele aqui de 8,40 milhões de reais todos os dias, e ele valorizou 19,7% nos últimos 12 meses. E se a gente pegar aqui 10 anos, ele tem um histórico de mais de 10 anos, ele começou na bolsa em 2011 e olha aqui esse crescimento fantástico, além dos seus excelentes dividendos. O MX ele tem aqui 988 mil cotistas, quase 1 milhão, ele é o maior fundo imobiliário na bolsa em número de cotistas,
e ele tem um patrimônio de 2 bilhões e meio de reais. E veja, a sua constância de pagamento de dividendos, é excelente pagador de dividendos, por isso o pessoal busca ele. E muita gente não sabe disso aqui, mas o MX, ele é considerado um fundo de papel, porém ele possui também alguns imóveis. Temos aqui 3 imóveis que ele é dono e ele também possui alguns investimentos em outros fundos imobiliários, portanto ele é um fundo bem diversificado. Já o nosso 7º fundo imobiliário é um fundo de papel excelente, KNCR11, um fundo gerido pela Kinea, excelente, cotado em R$ 102,00. Ele pagou 13,29% de dividendos nos últimos 12 meses, está com PVP de 1,01, liquidez diária de mais de 10 milhões de reais todos os dias e subiu também mais de 20% nos últimos 12 meses. Veja que o gráfico dele nos últimos 10 anos também é um fundo que performou muito bem e aqui, ó, desde 2021 para cá, ele simplesmente explodiu, ele está subindo demais. O KNCR, ele tem 304 mil cotistas, um valor patrimonial aqui de 5,76 bilhões de reais, um fundo muito grande. Olha aqui o pagamento de dividendos dele desde 2021, por isso que ele explodiu, ele tá pagando muito dividendo. Enfim, vale a sua análise no KNCR11. Agora o 8º fundo imobiliário, e agora que a gente entra nos fundos de fundos, ou seja, fundos que investem em outros fundos imobiliários, assim eles garantem boa diversificação para a carteira. Tem quem não goste desses fundos e tem quem goste desses fundos. Para quem está começando em fundo imobiliário, é bacana começar por fundos de fundos. Por quê? Porque nele existe um gestor, um cara que é um profissional pago por isso, ele trabalha ativamente escolhendo bons fundos imobiliários, então ele faz a compra, ele faz a venda. Inclusive, o interessante de você começar por esses fundos é ler o seu relatório gerencial, porque nesse relatório gerencial, o gestor ele sempre faz a sua análise de mercado, ele fala por que ele está comprando tal fundo, por que agora ele vai fazer aquela outra estratégia, e assim você já começa a analisar a estratégia dele e vendo se ele acerta, se ele erra, porque os gestores eles também erram, assim como nós, mas assim com o acerto e com o erro deles, com a análise de mercado deles, você vai aprendendo muito. Vale a pena você começar por esse tipo de fundo, que são fundos de fundos, conhecido como FOFs. Então aqui temos o BCFF11, que inclusive ele é gerido pela excelente BTG Pactual e está cotado em R$ 8,80. Esse fundo recentemente passou pelo desdobramento, ele custava mais ou menos 65, 70 reais mais ou menos, e ele foi desdobrado e por isso que ele está aqui custando R$ 8,80, tá? Não é porque ele caiu não, ele apenas se tornou mais líquido, se tornou mais acessível para o investidor. E hoje, veja que ele pagou aqui, ó, nos últimos 12 meses 9,52% de dividendos, que é bom, e ele tá com P/VP de 0,90, ou seja, com 10% de desconto e uma excelente liquidez diária de 2,80 milhões de reais e valorizou quase 22% nos últimos 12 meses. O BCFF11 tem 301 mil cotistas, valor patrimonial aqui de quase 2 bilhões de reais, e olha aqui a excelente constância de pagamento de dividendos, por isso que é muito interessante esse fundo imobiliário. Já o nosso nono e penúltimo fundo imobiliário também é o fundo de fundos, é o KISO11, cotado em 8,44, pagou nos últimos 12 meses 10,69% de dividendos, muito bom. Está com PVP de 0,95, ou seja, com 5% de desconto, uma boa liquidez diária e valorizou 20% nos últimos 12 meses. O KISO11 ele tem 131 mil cotistas e um valor patrimonial bem menor do que os demais, mas nem por isso ele é ruim. Ele tem 387, quase 388 milhões de reais de patrimônio e aqui também uma boa constância de pagamentos, inclusive se a gente pegar a média aqui, ó, dos últimos 5 anos, ele pagou 12,32% em média. Já o nosso último fundo imobiliário é um fundo de logística, fundo de tijolo BRCO11, cotado em R$ 118,98, pagou 8,26% de dividendos e está descontado com PVP de 0,99, uma excelente liquidez diária, e no último ano valorizou 38%. Veja aqui que o BRCO11 ele está sem vacância, muito bom, 119 mil cotistas e um valor patrimonial de 1,78 bilhão de reais. Aqui ele vem pagando bons dividendos, sendo que de 2021 para cá ele passou a pagar mais dividendos
dividendos, está subindo isso aqui, é muito bom. E uma boa diversificação de carteira, afinal ele tem 7 imóveis em São Paulo, 1 na Bahia, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná, 1 em Minas Gerais e 1 no Rio de Janeiro. Agora eu peço a tua atenção rapidinho aqui, temos a nossa área de membros aqui no canal, onde você pode apoiar o canal e você passa a ter acesso a várias planilhas de investimentos que vão te ajudar demais. E o mais importante, você tem acesso a uma comunidade nossa de investidores no WhatsApp, onde temos investidores iniciantes, temos investidores que já são mais experientes, e lá você com certeza vai tirar suas dúvidas, vai te ajudar bastante. E para fazer parte, basta você clicar em Seja Membro e escolher a opção para você fazer a sua assinatura. Eu tenho certeza de que essa comunidade vai te ajudar demais nos seus investimentos. Meu nome é Carlos Ramos, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, clique aí em curtir, deixa o like porque isso ajuda bastante, inclusive vai ajudar outras pessoas. E agora tem um vídeo aqui do meu lado, clica nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito também na sua trajetória. Clica nele aqui agora.